no ar com mais uma edição do programa Presença Espírita, direto aqui da TV Vila Velha, canal 16, em Ponta Grossa. Nós estamos ao vivo nessa quinta-feira, 22 horas. Última quinta-feira do mês, hoje é dia de programa de perguntas e respostas. Aquelas perguntas que foram acumulando durante esse mês de outubro, mês de setembro, nós não tivemos tempo hábil de responder a vocês. Hoje nós estamos aqui com o Ayrton Vicente Pereira e com a Eulécia para tentarmos nesses 4 blocos responder as questões que ficaram. Ayrton, tudo bem? Tudo bem, Silvia, também, Eulécia. É um prazer estar aqui novamente. Faz um tempo que eu não posso participar, mas é um prazer estar aqui e poder conversar sobre o Espiritismo. É sempre uma alegria muito grande. E esse programa de perguntas e respostas é muito dinâmico, né, Eulécia? A gente sempre tem, assim, consegue tocar em vários temas num programa só. Isso que é interessante, perguntas e respostas, né? Porque não fica só um tema, às vezes a pessoa não está entendendo aquilo que está sendo tratado, né? E hoje não, hoje tem diversas perguntas de diversos assuntos, então vai ser muito importante. E nossa página no Facebook já está funcionando, nós estamos online também no Presença Espírita Ponta Grossa. Além de curtir o livro que nós vamos sortear ao final do último bloco, você também pode mandar perguntas para o Ayrton, para a Eulécia, para mim, sobre qualquer tema dentro do Espiritismo, temas que nós falamos aqui, que nós já abordamos, ou outros temas que você tenha dúvida, tem alguma curiosidade, ou alguma situação que você esteja passando e queira saber da visão espírita, é só mandar, que nós estaremos ao vivo até às 23 horas e esse programa vai ser reapresentado na nossa página no Facebook e você pode ver todos eles, inclusive desde o primeiro, que nós iniciamos a temporada em fevereiro, todos os programas estão nessa nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Eu vou começar com uma pergunta para o Ayrton. Seria possível, Ayrton, o Espiritismo sem o cristianismo? Bem, Silvia, e os que acompanham o programa Presença Espírita, o Espiritismo ele nos é apresentado no seu tríplice aspecto. E ele surge, na sua origem, a partir dos estudos das manifestações dos Espíritos. Então, a partir daí, dos princípios, né, dos ensinos dos Espíritos, é que estrutura a filosofia espírita e, naturalmente, todas as suas consequências. De tal forma que Allan Kardec vem inicialmente definindo o Espiritismo como uma ciência e uma filosofia de inevitáveis consequências morais. Então, o Espiritismo é uma filosofia prática, né? Se ele fosse apenas a filosofia, seria mais uma corrente filosófica, né? E aos poucos estaria talvez na história da filosofia, muito embora hoje não seja reconhecido como uma filosofia no meio acadêmico, mas a grande relevância e contribuição é que essa filosofia é prática, ela é aplicada. E nesse sentido, o Espiritismo não teria toda a projeção e toda a sua força se ele fosse apenas a filosofia e não tivesse essa consequência moral e tendo como base o cristianismo. Então, eu acho que Allan Kardec, quando conclui o Livro dos Espíritos, ele diz assim: equivocam-se aqueles que acham que a força do Espiritismo está na manifestação, ou seja, nos fenômenos materiais. Diz muito pelo contrário, a força está na sua filosofia, né? Mas essa filosofia, ela tem, então, essas inevitáveis consequências morais. De tal forma que, então, quais são as consequências, nessas consequências morais, qual que é o parâmetro, qual é o referencial? Aí o cristianismo. Então, como Emmanuel diz, como nesse tríplice aspecto, a ciência e a filosofia é que nos vinculam às ciências terrenas, mas nesse triângulo que ele apresenta, o vértice superior, a religião, é que é o ângulo divino e que nos aproxima, ou nos liga ao Criador. Então, é essencial que o Espiritismo tenha esse aspecto moral, que seja algo prático e, naturalmente, que tenha o seu embasamento, né, no cristianismo. Quando os Espíritos respondem a Allan Kardec sobre o modelo, né, que nós temos que tomar sobre a Terra, eles dizem simplesmente vede Jesus. Jesus é um modelo de perfeição moral que nós
temos aqui sobre a Terra. E Allan Kardec, então, comenta que a doutrina cristã, o cristianismo, é a mais pura expressão da lei divina, de tal forma que o aspecto filosófico, científico e o cristianismo, a parte moral, são aspectos indissociáveis para que o espiritismo tenha a sua força, até porque ele se estrutura, então, a partir do estudo da fenomenologia, surge, então, a partir daí os princípios e a filosofia e as consequências, naturalmente. Então, são esses três aspectos, e, portanto, não teria o espiritismo a mesma força, o mesmo alcance, a mesma dimensão, se não tivesse ou tivesse dissociado ou separasse esse aspecto moral e, naturalmente, o cristianismo. Então, por exemplo, temos a reencarnação. É um princípio, né, das vidas sucessivas, mas não é só a reencarnação. Nós temos a questão do aperfeiçoamento do espírito. Né? Quais são as consequências do reconhecimento da reencarnação, da necessidade que o espírito precisa aprimorar-se? Portanto, serve como elemento de educação, onde nós pensamos nas consequências dos nossos atos. Então, não é uma mera crença nas vidas sucessivas, mas também o reconhecimento do impacto que tem as nossas ações, tanto no presente quanto nas vidas sucessivas. E aí nos leva a analisar como está sendo a nossa conduta. Então, apresenta, portanto, também outro princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados. Nós sabemos que há os mundos de regeneração, acima dos mundos de expiações e provas e dos primitivos, mas há os mundos felizes, os mundos celestes ou divinos. Mas não é porque nós cremos na pluralidade dos mundos que nós não trabalhamos pela melhoria do nosso planeta para que ele se torne um mundo de regeneração. Então, é a reencarnação e a caridade. É o exercício da mediunidade, mas, ao mesmo tempo, o despertar da consciência para os valores morais. Então, não é uma mera faculdade mediúnica sem que ela tenha a educação e, ao mesmo tempo, através do exercício da mediunidade, serve para despertar muitas consciências. Veja, então, é a filosofia, é a base, né, dos princípios dos espíritos, mas sempre tendo como base o referencial, que é a conduta, a ética moral cristã. Isso não é possível separar. Isso é importante frisar, né, Ayrton, que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, tem pessoas que não no Brasil. Sabemos que na França eles não fazem, lá apesar de ter sido lá que surgiu o espiritismo através de Kardec, mas lá porque era o foco intelectual do mundo na época, né? Então, foi necessário lá por causa da cultura, que ele já tinha, o Kardec já tinha os conhecimentos dentro de si e pôde trazer essa coisa maravilhosa, esse tesouro que nós temos, que é a codificação. E jamais a pessoa, quando se torna espírita, ela tem que estudar o tríplice aspecto. Nunca separar a religião, não, o espiritismo é só religião, ou eu vou estudar só a parte filosófica. É muito importante isso que você trouxe, porque realmente é o tríplice aspecto, que a pessoa, dessa maneira, a pessoa procurando entender o que Cristo, o que Kardec falou, ela jamais pode se tornar uma fanática, porque tudo passa pelo crivo da razão. Então, tudo que nós explicamos, tudo que nós comentamos aqui é baseado nos livros da codificação, nos livros doutrinários. Então, é uma maneira da pessoa não ser fanática, não ter preconceitos, porque ela vai desenvolvendo esses valores dentro dela, né? É interessante, né, Lécia, que primeiro surgiu o Livro dos Espíritos, né? E depois é a filosofia. A filosofia primeiro, e depois né? É que vem o Livro dos Médiuns, na sequência já o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, para você ver a religião, você tinha que entender primeiro, né? Filosofia, foi a filosofia. Então, por isso que não vê. Então, não é o primeiro livro dos médiuns, é o livro dos espíritos, é a filosofia espiritualista. Então, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Então, quando a gente estuda, a gente vê que tudo tem uma... encadeado, né? Que a inteligência dele, a didática de Kardec foi fenomenal, né? Ele fez nessa sequência aqui que realmente a pessoa, não, é isso mesmo. E você falou algo assim, muito interessante, porque muitas pessoas buscam a casa espírita pelo fenômeno mediúnico, pela fenomenologia. Vai em busca de cartas psicografadas, querem ver se no centro espírita tem espíritos. O Ayrton falou algo fundamental. Por trás da mediunidade há uma repercussão moral.
é a prova da existência da vida após a morte, que faz com que nós mudamos o nosso paradigma em relação à vida presente. Então, não é só acreditar nas cartas psicografadas, querer saber notícias. Por trás disso, tem uma lei de Deus, que é a existência da alma após a morte do corpo físico e da possibilidade dessa alma se comunicar conosco para nos dar apoio, porque nós não sobrevivemos na vida física sem o apoio do mundo dos espíritos. Isso não seria possível sem esse contato, sem que a gente veja, mas que existe essa força, tanto que nós temos que dormir todas as noites para buscar, para aurir no mundo dos espíritos as forças necessárias para a continuidade da vida. Então, a mediunidade, né, Eulécia, é muito mais do que a mediunidade. É, né? verdade. Não, com o tempo, assim que você vai estudando a doutrina, você vai ver que não interessa as cartas psicografadas, a notícia dos parentes, dos amigos, dos entes queridos, porque você sabe que cada um é conforme as suas obras, conforme ele agiu, viveu aqui na Terra, ele vai ter o apoio lá do outro lado, digamos assim, no desencarne, né? E se a pessoa não viveu mal, como é que você vai pedir carta de uma pessoa que não está em condições, né? Então, tanto que você vê, não existe quase médios que ficam psicografando mensagens do além. Isso foi uma época que foi necessária para despertar o interesse, despertar a curiosidade das pessoas para procurar algo mais, né? Bom, E também há uma repercussão moral, ainda temos alguns segundos, é que assim, quando a gente lê lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, mediunidade gratuita, há a seguinte expressão: bons médios não são aqueles que se comunicam facilmente, mas aqueles que são simpáticos aos bons espíritos. Ou seja, Sim. não é só ter a faculdade, mas se ele não é um bom médium, educado e com princípios morais, não será um bom médium para que ele Sim. possa ser de um bom instrumento. Então, veja, a conduta moral está, sim, atrelada ao resultado do uso da mediunidade, porque médios tem bastante, mas bons médios são poucos. É. Bom, nós, nessa época do ano, a gente sempre faz um programa especial de finados, explicando muitas coisas para vocês a respeito do ponto de vista da doutrina espírita dessa data, e nós vamos ter algumas perguntas após o intervalo a respeito desse tema. Então, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e já voltamos com Presença Espírita. Olá, uma boa noite. Estamos novamente com Presença Espírita no segundo bloco e, como sempre fazemos, apresentamos o livro a ser sorteado. O livro hoje a ser sorteado não é um livro psicografado, é um livro importantíssimo, escrito por uma educadora, Educação em Foco. Ela é uma educadora, vou ler aqui a Sandra Maria Borba. Ela obteve o título de doutora em Fundamentos da Educação pelo seu programa de pós-graduação em Educação. Expositora e evangelizadora espírita, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, coordenadora adjunta da infância na área de evangelização infanto-juvenil pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita. Articulista, tem prestado sua colaboração em várias oportunidades nas páginas do jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná e outros veículos de divulgação. Este livro trata-se, como está dizendo, sobre educação. Então, esse livro é o resultado de estudos dessa doutora em educação, pesquisas e reflexões desenvolvidas pela autora, tendo como foco a discussão em torno das questões da educação moral e evangelização de cada um de nós, na construção da nossa perfectibilidade. Os textos apresentam pontes e elos mediadores para uma visão abrangente dos papéis da educação e evangelização, cujas compreensões podem contribuir para a reforma dos homens, como propõe o pensamento espírita, agindo decisivamente para a superação das imperfeições humanas. Também o leitor, a essa motivação superior da autoeducação, são textos de fundamentos em torno da filosofia espírita, de reflexões sobre aspectos da evangelização e do ser evangelizador.
E eu lembrei agora, sabe, Ayrton e Silvia, que essa semana uma pessoa amiga jovem, tem uma filha pequena de 4, 5 anos, e ela me falou assim, eu me inscrevi num curso online sobre educação desses espíritos que estão vindo agora, que são muito evoluídos. Então, ela dá uma... E eu achei importante isso, porque realmente a gente já tocou muito nesse assunto aqui no programa, que realmente os pais têm que se preparar para educar e bem conduzir esses filhos que estão vindo agora. Porque como são espíritos do mundo que estão nessa fase de transição, são espíritos superiores a nós que aqui estamos, para poder ajudar o planeta nessa fase de evolução. Então, eles já vêm sabendo tudo, mexendo em tudo, mexendo nos botões. Nós já falamos muito sobre isso. A criança com 2, 3 anos sabe usar um celular, eles nos ensinam. Então, é importante a gente ver sobre a visão espírita, sobre a educação e como conduzi-los. Importantíssimo, realmente, é os pais encaminharem as crianças para a evangelização. Então, se vocês quiserem concorrer a este livro importantíssimo sobre educação, entre na nossa página e diga, eu quero participar. E boa sorte a todos. Nós vamos agora, Eulécia e Ayrton, para algumas perguntas a respeito da data de finados, que é comemorado no dia 2 de novembro. E eu vou fazer uma pergunta para ambos. Ayrton, a pergunta para você é como considerar a visita ao cemitério no dia de finados? E para a Eulécia, se o espírito ele fica feliz quando nós construímos um belo túmulo ou quando nós fazemos homenagens para eles. Então, Ayrton. Bem, se vê essa visita, né, no dia de finados principalmente, é algo bastante tradicional, faz parte da cultura, né? E as pessoas vão aos cemitérios para recordar, né, os seus mortos, homenageá-los, né? Muito embora também, enfim, do ponto de vista espírita, como ninguém morre, a gente diz que é o dia dos mortos, mas de fato nós iríamos dizer que é o dia dos vivos, porque são mais vivos do que nós, considerando que estão libertos da matéria, nós que seríamos mais mortos do que vivos. Então, não deveríamos nem chamar Dia dos Mortos, deveríamos chamar homenagem ao Dia dos Vivos, né? Na nossa concepção, né, de que aqueles espíritos libertos da matéria agora têm muito mais facilidade, né, do que nós aqui que estamos presos ao envoltório físico, né? Mas o fato de visitar, então, quando vamos visitar, é como lembrando o saudoso Richard Simonetti, ele diz que o cemitério não deveria ser a sala de visitas do plano espiritual, né? Porque se a gente vai até o local para poder recordar e homenagear, é lá que os familiares vão, já que se nós estamos lá e lá fazemos uma oração, lembramos deles, então é para lá que eles vão. Eles não vão na nossa casa, não vão onde não são lembrados, porque o que atrai os espíritos é o pensamento. Portanto, assim, o cemitério, naturalmente, que não é um lugar muito bom para visitas, né? Então, que seja, lógico que a gente respeita e entende, até porque é preciso, né? Volta e meia nós vamos ao cemitério, quer seja para um enterro, ou para, né, cuidar do túmulo, ou coisa assim, mas não nesse sentido de que, como se lembrar exclusivamente daqueles que partiram, dos nossos entes queridos, apenas nesse dia e fazer, então, essa visita e lá apenas recordar deles. Então, essa recordação imediatamente atrai esses entes queridos que vão até lá. Então, como sugere o nosso companheiro Richard Simonetti, se vamos levar flores, não coloquemos as flores no túmulo, coloquemos dentro de casa. E aí, dentro de casa, então, recordemos desses entes queridos, porque não é o lugar mais adequado para que eles possamos receber as visitas, que é justamente dentro do lar? Não é o lugar mais apropriado, o cemitério. Então, façamos. Quer colocar a flor? Coloque uma flor ali na mesa, deixe a mesa bonita, né, que seja em homenagem àquele ente querido. E aí, então, né, na reunião familiar, ou mesmo que seja sozinho, leia uma página que lembre a imortalidade da alma e lembre daquele ente querido e ore por ele, que certamente haverá uma proximidade muito grande, né? Porque a saudade é mútua, não é só uma saudade de um lado, a saudade é recíproca daqueles que se amam, já que a ausência do corpo físico muitas vezes limita
né? Até pelas vezes a falta de entendimento, como que é aquela pessoa que desencarnou, agora já não tem mais possibilidade de estar ao nosso lado, mas a doutrina espírita nos revela esse intercâmbio contínuo entre nós e os desencarnados. Basta que uma elevação do pensamento, direção do pensamento e uma mentalização, aqueles espíritos imediatamente sentem essa vibração e podem acorrer até nós. Então, é um lugar muito oportuno, é a nossa casa, onde podemos, então, recordar desses entes queridos e eles virem nos visitar. E aí, então, ali, né, a leitura, a oração, a saudade, e muitos, né, tendo essa percepção da sensibilidade psíquica, poderão sentir a presença desses entes queridos ali dentro do lar. E ali que é uma ocasião bastante oportuna para a gente sentir esse intercâmbio com esses nossos entes queridos, né, que a gente lembra e tem saudade. Então, vamos transferir a visita, ainda que a gente vá até o cemitério, mas vamos transferir o local da visita para o nosso lar. E não, que lá não é o lugar mais oportuno para que eles possam nos visitar. E aí, então, mesmo sentindo a saudade, que vem as lágrimas, algo assim, mas isso é natural, desde que a gente seja uma saudade de uma lembrança natural que traz a saudade, traz e a presença naturalmente, sem desespero, sem lamúrias, né? Mas que seja alguma coisa saudável, que são as lágrimas que naturalmente surgem porque é o amor recíproco e não porque é uma coisa, né, que é voltar toda a lamúria, todo o processo, né? Por quê, enfim, né? Mas não é esse o momento, é assim para matar a saudade daquele ente que agora está no outro plano, mas esse plano é muito próximo de nós. E a gente não deve ter medo, né? Porque agora desencarnou, muitas pessoas agora é uma assombração. E aí esse medo dos espíritos faz com que se perca uma oportunidade belíssima, maravilhosa de consolação. É verdade. Quanto a essa pergunta, Silvia, como você sente o espírito, né? Com o mausoléu, com as homenagens. Com essas homenagens. Ora, por isso que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. A gente vai filosofar um pouquinho. Se tem lá uma pessoa aqui na Terra, digamos, foi um político, foi uma pessoa que fez, reconheceram que ele fez muito, muito bem, que foi pródigo para a cidade, que fez muitas coisas boas, na verdade. Mas, no fundo, o que as pessoas não sabem é que, na verdade, ele foi corrupto naquelas construções, ele pôs uma verba, segundo Caixa 2, né? Me fugiu o teu termo agora, mas ele corrompeu-se. E tudo aquilo que ele fez, ele amelhou dinheiro. Como que ele vai se sentir no mundo espiritual quando ele tem consciência de si, que estão lá aplaudindo, comemorando, fizeram uma estátua em homenagem a ele, e ele está lá falando, meu Deus, nós vimos isso na literatura espírita, que aconteceu muito. E chega lá vendo as pessoas fazendo aquela homenagem, bendizendo ele é com a consciência doendo, se queimando, por quê? Porque ele sabe que ele não foi correto, ele não foi honesto. É por isso que é bom a gente divulgar a doutrina espírita, porque hoje está acontecendo as mesmas coisas, porque as pessoas não se evangelizam, esquecem de Jesus e pensam que morreu, acabou. Quando, na verdade, como a Ayrton falou, aí é que começa, na verdade, quem está no mundo espiritual é que está vivo, porque nós aqui somos transitórios, então estamos aqui de passagem, né? Então, a homenagem para a pessoa, a não ser uma pessoa como Francisco de Assis, como Chico Xavier, vamos fazer a ressalva, né? Que nós estamos tocando de pessoas de cargos públicos, que acontece muito hoje, né? E por isso que a gente está tocando. E também o Ayrton lembrou uma coisa, né, Eulécia? A prece é a melhor homenagem. A melhor homenagem que você faz para a pessoa é a prece. Porque os espíritos não dão valor a nada que seja material, né? Mas eu já pedi, sabe, quando eu desencarnar, não esqueça de orar por mim. Não quero nada, só quero que ore. Antes, já deu tempo, mas é interessante a gente fazer uma colocação aqui, que os espíritos também, eles são sensíveis à boa intenção. Eles não se interessam pela flor que nós oferecemos para ele
por ser material, mas eles entendem o nosso sentimento de oferecer-lhes flores, né? Eles têm essa sensibilidade, sim. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Agora a gente vai fazer umas perguntas diferentes, assim, de questões do lar, de sofrimento. Tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que eu vou fazer para a Eulécia. Como eu devo agir quando um filho me trata como um inimigo? Essas desavenças no lar, elas são muito comuns, né, Eulécia? O que a gente pode fazer quando essa situação surge na nossa casa? Pois é, uma pergunta bem complicada, né? Bem difícil de responder. Mas nós vamos responder como espíritas, né? A visão espírita, o programa espírita. Então, tem muitos lares em que não é só o filho que trata a mãe como inimiga, que não quer saber da mãe, a mãe fica traumatizada com uma situação, às vezes desde criança, desde nenê, ela não quer saber da mãe. Mas tem muitos lares, muitas famílias, que o lar é um verdadeiro campo de batalha, porque os irmãos que não se dão têm inveja um do outro, boicota o irmão, o marido e a mulher também é a mesma coisa, um fica competindo, quer ser melhor na sua profissão do que o outro, e tem irmãos que são tão invejosos que até prejudicam o espírito, que são tão invejosos que prejudicam o irmão. Então nós sabemos que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para nos ajustar com as pessoas que temos necessidade de isso fazer. Então, se esse filho trata a mãe dessa maneira, nós devemos, primeiramente, encaminhar uma casa espírita, caminhar essa criança para uma evangelização, para poder amenizar essa situação dele, para ele entender que aquela mãe, que ele veio como filho daquela mãe, porque naturalmente vocês têm dívidas do passado a resgatar, vocês têm que se ajustar. Então, nada como a mãe, a gente recomenda muito isso quando as pessoas vêm com esse problema, de quando a criança está dormindo, você impõe a mão na cabecinha da criança e faça uma prece. A prece, por quê? Nessa imposição de mão, você está dando um passe para a criança, porque às vezes a criança é tão rebelde que ela não quer saber de participar do culto, não quer ir para a evangelização, não quer nada que venha da mãe. Nada que, às vezes até o pai também, nada que venha do pai. Então, faça essas preces. Se a criança, principalmente se a criança se agita muito à noite, nada de levar por uma pessoa que não está bem informada e vai dopar essa criança. A prece é um remédio infalível, porque o amor de mãe, a prece de uma mãe para uma criança, digamos assim, é a melhor coisa que pode ter. Se a criança não tem nenhum distúrbio físico, se for só isso, a prece é o melhor recurso. Encaminhar essa criança para a evangelização, mesmo que ela não queira. Porque enquanto ela está sob a guarda da mãe e do pai, ela tem que ir. Ela vai ser renitente, mas você com amor, com carinho, vai falando, ela vai meio revoltada, mas isso aqui vai passando. Eu acho que a melhor maneira de lidar assim numa situação dessa é realmente a oração, é fazer o evangelho no lar. Essa pessoa que me trouxe esse problema, ela é espírita. Então, o evangelho no lar também, essa criança estar ali junto, ela tem que ficar sentada, ouvindo, porque você não vai fazer o evangelho do lar de 1 hora. É 10, 15 minutos. Não importa o tempo do evangelho. Importa que vocês estejam concentrados e com amor naquele ato que vocês estão fazendo. Não sei se o Ailton quer acrescentar mais alguma coisa, Silvia? Às vezes, quando a criança, pelo menos enquanto ela dorme, né, e já é um momento, talvez, esse momento de mais calma, daí sim, no caso, os próprios pais podem aplicar o passe, né? Então, eleva o pensamento, roga, porque às vezes a gente fala assim, prece,
E as pessoas pensam a prece, mas qual é a eficácia da prece? Por exemplo, a prece atrai o concurso dos bons espíritos e aí tende a harmonizar o ambiente, porque aí, ao invés de atrair outros espíritos, né, que perturbam, que geram confusão, atrai a presença desses bons espíritos e naturalmente afasta esses outros. Então, a prece tem, como diz, a gente lê o livro, a prece tem o concurso, atrai o concurso, a assistência dos bons espíritos que tende, então, quando é de natureza espiritual, a auxiliar a sanar. Por isso que a Eulécia disse muito bem, o evangelho, porque não é às vezes só uma oração, aí depois esquece, passa um mês, 15 dias, às vezes tomou o passe, melhorou, daí agora... Esquece, né? Tá bom, né? Então aí é a questão da constância, né? Da harmonia no ambiente é que traz a harmonia. Às vezes o sono perturbado, as confusões, as disputas dentro do ambiente doméstico é justamente pela influenciação espiritual que tende a cessar quando tem esse ambiente, né, de oração e vigilância. Inclusive a mãe também pode conversar mentalmente com a criança, né? E dizendo, meu filho, me perdoa o que eu fiz de outra encarnação, né? E conversando com o espírito, vai ouvir tudo isso, né? E a questão, nós temos uma questão exatamente, que eu nem vou responder, porque você já respondeu, né? As causas das desavenças no lar. A gente sempre tem que imaginar isso, que nós temos vidas anteriores e Deus não nos colocou ao acaso naquele pequeno núcleo de pessoas embaixo do mesmo teto. Há que se ter uma razão, né, para as simpatias, para as antipatias. Por que dentro do mesmo lar uma mãe tem sentimentos diferentes pelos filhos? Uns são mais carinhosos, outros são menos, uns... provocam na mãe sentimentos mais refinados de maternidade, outros não. Por que existe essa diferença? Então, essas vidas anteriores, onde muitos se machucaram, magoaram uns aos outros, e hoje vêm na qualidade de filhos para que aquela mãe possa amá-los, porque o amor de mãe é incondicional. E quando nós vemos esses sentimentos que a Eulécia falava, tão negativos, às vezes de filhos para pais e de pais para filhos, nós temos a certeza ali da reencarnação, de que esses espíritos viveram outras vidas em situações às vezes muito delicadas. E agora Deus dá uma nova oportunidade para que construam novos caminhos a partir de um novo ponto de partida. E que nessa oportunidade nós aprendamos a amar e relevar os erros, porque todos nós erramos. E por que sofremos, Ayrton? Olha que pergunta difícil aqui para você. Como entender o sofrimento espiritual, o sofrimento físico? Às vezes a gente ouve na palestra espírita, né? É preciso sofrer para evoluir. Será que é preciso sofrer mesmo para evoluir? Então, Ayrton, como entender o sofrimento? Bom, a gente vê que tudo na natureza, se a gente for considerar desse ponto de vista, tudo na natureza sofre, né? Não somos só nós, todos nós temos alguma cota de sofrimento. Até a semente, né? A semente sofre, as plantas sofrem, os animais sofrem. As plantas sofrem com as intempéries, ou um dia está muito quente, ou às vezes está muito frio, às vezes as plantas também morrem em função dessas variações do clima. Os animais sofrem, então nós também, né, sofremos, mas aí no nosso estágio evolutivo nós vamos compreender a razão do sofrimento. E Joana de Anjos, no livro O Homem Integral, diz que a questão ela considera o sofrimento como se fosse uma enfermidade. E uma enfermidade ela precisa ser tratada, né? Então, para poder buscar o equilíbrio emocional, espiritual e físico, é preciso tratar essa enfermidade, buscar as causas desse sofrimento. E o sofrimento, né, pode ser tanto de natureza espiritual quanto de natureza física. Muito embora os de natureza física, eles podem culminar com a própria transformação do espírito, né, que tem também essa finalidade, quer seja um despertar digamos, né, do dono do organismo, né, porque às vezes uma doença, uma enfermidade, alguma coisa crônica que leva a reflexões que sejam a mudança do hábito de vida, coisas assim. Às vezes um ataque cardíaco, então leva a uma mudança de postura com relação à própria vida física. Mas Emmanuel vai dizer que, no livro Consolador, ele diz que o sofrimento espiritual é realidade e o sofrimento físico é o sofrimento ilusão, porque o sofrimento físico ele é relacionado, então, à questão fisiológica e em algum momento ele passa, né?
mesmo que, por exemplo, mesmo que tenha, né, você use um analgésico, um anestésico, ou mesmo que venha a desencarnação, porque aí cessa, né? Cessa toda aquela fonte de sofrimento físico. Mas o sofrimento espiritual, ele diz que somente o sofrimento espiritual é o único capaz, né, que tem essa propriedade de conduzir a alma a retomar o processo evolutivo, porque por vezes são como consequências das ações equivocadas, dos atos degenerados, como diz Joana de Angelis. E aí, então, bom, qual é a fonte disso? Quer seja a ignorância, quer seja o egoísmo, né, quer seja o medo, a raiva, tudo isso são questões que são geradoras de desequilíbrio e sofrimento. Então, como Joana de Angelis diz, bom, é preciso, primeiro, iluminar a consciência. Bom, uma vez que a consciência é iluminada com relação ao conhecimento a respeito das fontes geradoras do sofrimento, aí busca-se o equilíbrio moral, ou seja, o equilíbrio moral e espiritual, através do exercício que ela recomenda, a oração e a meditação. Aí, como consequência, vem esse equilíbrio moral e espiritual e, consequentemente, a tendência é cessar esses desequilíbrios, né? Cessar os desequilíbrios que são os geradores, né, desses atos que têm como consequência o sofrimento. Então, a iluminação da consciência, a prática da meditação e da oração, culminando com o equilíbrio espiritual e, consequentemente, cessando a fonte, indo direto na fonte geradora desses sofrimentos, né? Então, o sofrimento é inerente ao processo evolutivo no grau de evolução que nós nos encontramos. Mas ele não é o objetivo da existência, viver para sofrer. Sofrer é uma contingência do processo evolutivo. Mas no sentido como nós entendemos, como a doutrina apresenta, a doutrina espírita é educação. O processo de sofrer é um processo educativo, para que a gente, né, mais rapidamente retome o caminho de ascensão espiritual, em que, né, a evolução, como a gente diz no jargão, seja pelo amor e não pela dor. É porque Deus não criou a criatura para sofrer, né? Então, o sofrimento é inerente a nós, como o Silvio falou, o Ayrton falou, porque nós somos responsáveis pelo sofrimento que nós temos. Então, não tem que maldizer Deus, maldizer as criaturas, ou que é erro médico, né? Não existe isso, não existe isso. Bom, nós vamos terminando esse bloco, já caminhando para o final do programa Presença Espírita. Nós vamos fazer um rápido intervalo, dá tempo ainda de você participar do livro Educação, do sorteio do livro Educação em Foco e de mandar perguntas aqui para o programa Presença Espírita. Nós já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Hoje o nosso programa de perguntas e respostas. E essa vai para a Eulécia. Qual é o papel da educação no progresso da alma, no progresso do espírito? Vocês vão me dar licença, mas eu vou ler a resposta da Sandra Maria Borba, que consta nesse livro que vai ser sorteado hoje. Achei muito importante. Visão Espírita e Educação Moral. À luz dos ensinos espíritos, podemos considerar a educação moral como o processo de aprimoramento e conquistas espirituais que tem nas leis morais a base para a formação moral, cuja diretriz segura é trazida por Jesus, nosso modelo e guia, e que foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a a morada dos espíritos superiores aos que hoje habitam a terra. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec inseriu um resumo dos pontos principais da doutrina, da qual destacamos a afirmativa: a moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, acho que essa resposta da Sandra Maria Borba
não temos nada a acrescentar a não dizer a frase, é só fazer isso. A minha mãe, me desculpe, mas a minha mãe sempre falava isso. Não faça aos outros o que não queres que te faça a você. Então, se a gente tiver essa frase lapidar na nossa vida, nós viveremos melhor e seremos um dos tijolinhos que vão construir um mundo de regeneração. Não sei se o Ayrton quer acrescentar, a Silva, mais alguma coisa? A educação calcada em valores, né? Em valores ético-morais. Então, quando estamos encarnados e a vida toda, se for centrada, né, como Joana de Anjos diz, na busca da satisfação das coisas imediatas, nas experiências sem a ética e sem os valores, fica muito difícil. Aí que entra o papel da educação, para direcionar o espírito no preenchimento, na busca daquilo que também o alimenta, e não só as coisas transitórias. É isso que nós vemos uma geração de tem acesso a muitas coisas, tecnologia, mas também aceleram-se, se avolumam os casos de depressão, de ansiedade. Por quê? Bom, e as experiências, os valores que alimentam a alma, né? Estamos alimentando, enfim, mesmo que sejam com conhecimentos, culturas, mas a alma precisa ser saciada. Precisa de alimento também, né? Não é só alimentar o corpo, né? Os exercícios são muito importantes, mas a alma precisa ser nutrida, e ela é nutrida também com os valores ético-morais, né? Então, na concepção, né, que apresenta a Joana de Anjos, são os valores ético-morais estéticos, para o qual culmina a evolução espiritual. E aí tem esse papel da educação, a educação calcada nos valores, porque não é só a difusão da cultura, mas é a assimilação dos valores ético-morais. Então, por exemplo, aí é que entra o papel da escola, o papel da família, né? Lógico, a família tendo um norte, uma religião, e a escola cumpre o seu papel, mas hoje se entende que a escola ela tem o papel de educar. O papel da escola, né, tem sido visto, os professores não educam, mas o papel crucial na educação cabe aos pais nesse nortear de valores, né, para a convivência social. Então, as crianças vão para a escola para aprender, né, do domínio do conhecimento, mas esses valores a gente tem que levar para o âmbito desse aprendizado. Então, quando se fala de educação do espírito, é a educação desses valores, mesmo que sejam, como a Eulécia dizia, sejam espíritos que têm uma vasta experiência, que já vêm para o mundo e rapidamente se amoldam às novas tecnologias e usam o celular sem ler manual. Então, você vê um adulto. O adulto vai comprar um televisor e compra um celular, se ele não lê o manual, ele não usa. Ele não sabe qual tecla apertar. As crianças são intuitivas, elas ligam o aparelho e logo a pouco está começando a usar sem ter lido como é que é o processo, como é que funciona. É intuitivo. Então, mas mesmo esses espíritos que têm essa facilidade, eles nunca podem dispensar os valores morais, né, da disciplina, desse princípio aí que a Eulécia bem colocou, né? Não façais aos outros, não quereis que vos façam. Então, são esses princípios morais que nunca podem deixar de existir, mesmo para os espíritos que tenham vasta experiência, cultura, conhecimento. Pode ser um gênio, mas jamais vai dispensar os valores morais. E é importante também, como você falou aqui, que hoje as crianças têm muito casos de ansiedade, de depressão, é porque elas não têm, os pais esqueceram de alimentar o espírito, né? Se preocupam com um bom colégio, com uma boa roupa, com uma boa alimentação, e às vezes, devido à vida corrida, os dois trabalham e esquecem de dar esse alimento espiritual. Nós mesmos, adultos, parece uma situação difícil para resolvermos. Se você não tem uma formação religiosa dentro de si, se você não tem essa fé, você sucumbe. Aí tem essa quantidade, infelizmente, de suicídios que tem por aqui, até de crianças suicidando. Então, isso aqui é realmente uma pergunta que é um alerta, sim, para que os pais procurem verificar mais os seus filhos, vejam que programa de televisão ele está vendo, está com facilidade nos meios de comunicação, mas você bloqueou alguns certos canais para a criança assistir, ou você deixa livre à vontade sem saber o desenho que ele está assistindo, não sabe o acesso ao celular, à televisão, a outros meios de comunicação, com quem que ele está se comunicando. Vemos vendo também a pedofilia, como está
progredindo agora, a criança fica só ali, ela tem que ter um horário, disciplina, você tem horário para ir para a escola, você tem horário para dormir, para se alimentar, mas tem que ter horário de brincar, de recreação, mas tem horário também para mexer no celular. Hoje a gente vê crianças, um ano, não tem nenhum ano, está lá brincando no celular. Nós sabemos que esses raios aqui vão prejudicar o desenvolvimento mental dessa criança. Então, é um alerta para... A gente vê muito isso aqui. É um alerta realmente para que os pais tomem consciência da importância, da responsabilidade que eles têm com esses filhos, porque quando desencarnarem, vão perguntar para ele: que fizeste dos espíritos que eu te confiei, como filhos. E Kardec diz que educação é a arte de formar os caracteres, né? Então, quem é que dá esse apoio para o espírito na formação dos caracteres, se não o lar? Os filhos, eles aprendem pelo exemplo. Então, o nosso filho bem educado, moralmente falando, ele vai se comportar bem em qualquer lugar que ele esteja. E ele vai ficar longe das más influências, porque ele vai trazer dentro de si aquela formação moral robusta que ele conquistou dentro da própria casa. Então, tem pais, sabe, Silvia, deixa eu acrescentar uma coisa aqui, que tem muitos pais que ficam preocupados quando o filho vai estudar fora de casa. O que vai ser daí? Porque hoje, dificilmente, os filhos... Eu, como 4, já todos estudaram fora. Difícil eles encontrar o curso que está na cidade e que sai. Eu falo: olha, eu sempre respondo, se vocês derem uma formação moral, religiosa para essa criança, esse adulto vai ser formado, como você falou, com esses caracteres morais, e pode ser em qualquer lugar, ele não vai se deixar se influenciar. E vai procurar boas companhias também, né? Bom, o Ayrton tem 2 minutos para responder a respeito do karma. E uma pergunta que muito se faz: se o câncer seria um resultado de comprometimentos, de ações de vidas passadas. Bem, a gente vê que a questão do karma, muito embora não seja, a gente encontra o termo karma na codificação espírita, né? Allan Kardec não usou o termo karma. A gente encontra expressões como a lei de causa e efeito, ação e reação, mas não karma, porque é um termo típico que vem, né, do Oriente, do budismo, né, do hinduísmo, que pode ter muito embora a gente encontre a expressão, né, as consequências, né, as dívidas, os processos kármicos, até o mesmo usamos na linguagem cotidiana. Mas desde que a gente entenda que aspectos kármicos, né, que às vezes tem a conotação de um aspecto passivo, é algo inevitável, esse é o karma. Então você não tem do que fazer, não é algo que possa ser modificado. Então, na concepção do espiritismo, a gente tem a resignação e a aceitação, mas não o conformismo que possa ser sugerido pela questão kármica, né? Bom, então tem que aceitar, não há o que fazer, não há o que se modificar. Na concepção espírita, nós nos resignamos diante daquilo que estamos passando, diante das consequências das nossas próprias ações, mas, por outro lado, buscamos mudar e transformar essa realidade que a gente vive, né? Há coisas que a gente precisa e deve se esforçar para mudar. Então, por exemplo, se dizer, como no caso de uma doença, é um processo kármico. Muitas doenças são decorrências desse processo de equívocos do passado que se refletem no presente. Mas não é por isso que, bom, agora eu vou aceitar passivamente sem buscar o médico, sem buscar o tratamento, né? Sem tomar o remédio. Bom, agora eu estou doente, é um karma. Bom, mas então vou dispensar o tratamento, vou dispensar todos os recursos que tem? Então, a gente entende que as doenças podem ter um processo kármico, pode ser relacionado ao passado, mas é preciso que a gente entenda que é preciso modificar também, né? Bom, vamos lá, Ayrton. Vamos fazer o sorteio. Vamos sortear o livro. E quem for sorteado, procure ele na Livraria Mundo Espírita, no Shopping Antártica, entrada pelo Santos do Mundo. O Roberto Sack, SCH, que ganhou o livro da Sandra Parabéns. Nós vamos nos despedindo. Na semana que vem estamos ao vivo, começando o mês de novembro de 2019 e contamos com a sua audiência. Até lá. Até lá, uma boa noite.